Pensa comigo, reflitam, raciocinam naquilo que eu vou expor agora para vocês. Se não existisse um ser supremo, glorioso, a quem todos vão estar diante dele para a prestação de conta, diante da situação que ele mesmo revela, do pecado, que trouxe ao homem o juízo, vindo do Criador, essa sentença, desse ser glorioso chamado Deus, que é o ser supremo, o Criador de tudo e de todas as coisas. Esse ser glorioso chamado Deus, ele revela ao homem a sua situação, a situação espiritual que o homem se encontra. O homem perdeu o entendimento espiritual, e se Deus não trouxesse a ele, revelando a ele, mostrando a ele a verdade, o homem nunca ia se preocupar na situação que ele está. Mas esse Deus Criador, Senhor, soberano, esse ser chamado Deus, que só há um, que é aquele que é o Criador, o que trouxe tudo à existência. Deus, só um, que é esse ser glorioso, que é o Senhor. Ele nos mostra, ele nos revela a situação espiritual real e verdadeira que a humanidade está. Para que a humanidade, pelo conhecimento da verdade, possam encontrar a salvação da situação que estão. Esse Deus Criador também revela o plano de salvação, o meio da salvação, a esperança, a obra da salvação, que por amor ele operou para o homem perdido. Esse ser glorioso chamado Deus, ele também nos revela a esperança que ele nos trouxe, a esperança que ele proporcionou para a humanidade. Só temos o conhecimento dessa esperança, desse meio de salvação, porque esse ser glorioso chamado Deus, aleluias, ele revela para nós, onde ele vai mostrar o amor dele, o querer dele, a vontade dele, para nos dar uma oportunidade que nós não merecíamos, aleluias, para nos oferecer a sua misericórdia, que nós não somos merecedores. Mas ele quis mostrar este ato de amor dele, pela soberania de Deus. Ele deu ao homem a oportunidade de ter uma opção, de ter uma escolha, que é a sua maior necessidade, para o homem sair da situação que está. Foi esse Deus que trouxe a nós o conhecimento desse caminho, dessa porta, que ele colocou, ele mesmo colocou, para que toda criatura que está perdida dele, para que todo ser humano que está sentenciado à eternidade sem ele, possa ter a esperança da salvação. Esse Deus glorioso manifestou o seu amor por nós, todos os seres humanos. O amor de Deus não é restrito a um grupo. O amor de Deus para salvar é para todos. Deus não faz acepção de pessoas na questão de salvação, porque todos precisam de salvação. E essa salvação só é possível por Ele. Aleluias! Glória a Deus! Esta salvação só é possível porque Ele operou. Aleluias! Esse caminho está aberto, só é possível porque Ele que abriu o caminho. Só temos uma porta que nos dá acesso a Deus
Porque Ele estabeleceu essa porta. Aleluias! Glória a Deus! A minha alma se alegra. Aleluias! De poder estar pregando aqui o amor desse Deus para você que está perdido. Sabendo que Ele manifestou o amor dEle para lhe salvar. Uma salvação que Ele que te revela que tu precisa. Diante de uma condenação que todos estão, Ele também é quem revela essa situação terrível, medonha, tenebrosa que o ser humano está. Sem exceção, todos. Porque é esse Deus que revela, por causa do pecado, que todos pecaram. E todos estão afastados da comunhão com Ele. E todos estão dentro do juízo, da condenação. Como juiz, como justo, como reto, Ele vai aplicar a sentença. Porque Ele não tomará o culpado por inocente. O homem é culpado do seu pecado. E logo o homem tem que sofrer as consequências do pecado. Como está revelado na palavra. O salário do pecado é a morte. Aleluias. Nós todos merecemos a morte eterna. O juízo, a condenação. Mas olha o que esse Deus fez em nosso favor. Não só para um grupinho, que alguém diz que é só um grupo de escolhido, é para todos. O salário do pecado é a morte, porque todos pecaram. Todos estão dentro das consequências que vão receber por causa do pecado. Mas o dom gratuito de Deus, aleluias, é a vida eterna por Cristo Jesus. Essa vida eterna, esse dom gratuito que está colocado ao alcance de todos. Aleluias, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por vir tomando o nosso lugar. Esse dom gratuito de Deus está proporcionado a qualquer um que creia e receba esse ato, essa obra de Deus que foi feita por cada um de nós. Como disse Jesus, porque Deus, o Pai, o ser glorioso, que é Espírito, que ninguém nunca viu, esse Deus que veio ser revelado, se manifestou, se revelou para nós no Filho. O Filho vai nos mostrar esse Deus. O Filho vai trazer a obra salvadora desse Deus. O Filho vai mostrar o amor desse Deus por nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único, saído de Deus, que tem a natureza divina, que é Deus porque tem a natureza do Pai. Ele é Deus igual ao Pai. Esse Filho unigênito tomou a forma humana para que na forma humana ele pudesse morrer com o seu pouco tempo de vida terreno que ele teve. Foi para oferecer a sua vida como sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus pelos nossos pecados. Ele cumpriu toda a exigência do Pai. Aquilo que o homem não poderia cumprir, toda a observância da lei. Tudo que a lei pedia era impossível para o homem cumprir para encontrar salvação. Porque a palavra de Deus nos revela que a lei não veio para aperfeiçoar o homem, veio para condenar o homem. A lei trazia a sentença para o homem. Jesus veio receber essa sentença que a lei trazia para o homem, o pecado. Ele recebeu essa sentença. Boa tarde, amigo. É nosso. Wellington Ramos. Ele recebeu essa sentença, ele cumpriu tudo que era preciso cumprir para dar ao homem a oportunidade de reconciliação com Deus e poder receber o perdão divino que o livrará da condenação eterna. É a live pregando a palavra aqui, irmão. É 650.
93, 92. É no trabalho e ministrando a luz de Deus, a verdade do Evangelho, para salvar o que crê. Amém, meu irmão? Então ele veio e cumpriu todas as coisas que eram importantes e necessário cumprir para o homem ter acesso a Deus. Tudo ele já consumou, fez e realizou. Na forma humana, ele sofreu o castigo que nos traz a paz. Na vida humana, a sua vida foi dada em resgate da nossa. Na vida humana, toda a maldição do pecado, que era para nós receber, inclusive a sentença final, a condenação eterna, Jesus sofreu. Aleluias. Ele sofreu. Ele assumiu o nosso lugar. E ele venceu, porque ele continuou justo, puro e sem pecado. A morte não tem poder naquele que é justo, puro e santo, porque o poder da morte é o pecado. E Jesus não tinha pecado, mas porque ele morreu, irmão Wellington. Se a morte não tinha poder sobre Jesus, porque ele morreu, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu que dou. Aleluias. E esse ato de amor de Deus, esse dom gratuito de Deus, foi entregue por mim e por você. A vida de Cristo é o sacrifício perfeito e agradável, por onde Deus vai imputar ao homem o seu perdão, a sua justiça, absolvendo ele da culpa do pecado e tirando ele do juízo. É por Cristo, foi para isso que ele morreu, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado da humanidade. Por onde a humanidade vai ser livre do pecado se crer nele. Não é que ele morreu e o pecado já foi extinguido. Não. O homem só vai ter o pecado absolvido, remido, quando crê em Jesus, para ser justificado. É o que a palavra ensina. Ele morreu por todos, para que pela fé nele, todos que crê, seja justificado. A condição que Deus quer do homem pecador é o crer, para receber o amor de Deus, para a sua salvação. Foi o que Jesus disse, revelando o amor do Pai, ensinando a todos o querer do Pai, a vontade do Pai. Ele trouxe para nós o conhecimento de Deus, onde ele vai dizer, trazer a grande revelação da manifestação do amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O objetivo foi para que todo aquele que nele crê, é para todos. A condição é crer, tenha a vida eterna e não entre em condenação. Esse foi o objetivo, o propósito, o querer, o porquê Deus manifestou o seu amor por toda a humanidade. Salvar é a graça de Deus, é o favor imerecido de Deus para todo ser humano, porque não há diferença, porque todos são pecadores e todos precisam do amor de Deus para poder se salvar. E esse amor foi manifestado em Cristo. A graça de Deus, o favor de Deus para o homem ser salvo. Se ele crê, será salvo. Mas se não crê, permanece condenado. Foi Jesus quem disse isso. Eu creio na doutrina de Cristo, no que Cristo ensinou, não no que ensinam os homens, pervertendo a verdade do Evangelho. O Evangelho é o chamado de Deus para toda a humanidade ser salvo. O Evangelho é a luz de Deus para iluminar a direção do homem para com Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem perdido. E todo aquele que crê será salvo. Todo aquele que crê. É para todos. A condição é crer. O dom gratuito de Deus
é oferecido e estendido a toda a humanidade, do bom ao ruim. Não existe diferença. Negro, branco, pobre, rico, gordo, magro, feio, bonito, bom, ruim, rico, pobre. Todos precisam do amor de Deus para se salvar. E o amor de Deus é derramado para todos. O favor de Deus não foi para um grupo exclusivo, seleto. O favor de Deus da salvação, ele manifestou para toda a humanidade. É aí que entra a nossa mente tentando entender e não compreende. Porque Deus deu ao homem a oportunidade de salvação que o homem não merece. O homem mau, o homem mata, o homem rouba, o homem estupra, o homem pratica malignidade, o homem ignora Deus, o homem despreza Deus, zomba de Deus, o homem é incrédulo, rejeita a palavra de Deus, mas Deus proporciona a salvação para esse homem, independente de tudo que ele faça, pratique, contrariando o seu Criador. Mas a vontade de Deus é que esse homem seja salvo. Deus não deseja o mal para esse indivíduo, com toda a prática perversa que ele venha praticar. Deus quer o bem para ele. O bem de Deus é para toda a humanidade. A graça de Deus para o homem ser salvo, como está revelado na palavra de Deus, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Foi Deus que trouxe e nos proporcionou esse meio de salvação. Não é pela obra, não é pelo mérito, não é pela virtude, não é pelo que o homem faça, é pelo que o homem crê que ele é salvo, mediante a fé. Essa graça de Deus, ele estende a todos. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens é toda a humanidade, sem acepção de pessoa, independente da cor, da raça, da religião, da cultura, da nação, se é rico, pobre, se é mau ou bom. Todos precisam da graça de Deus para se salvar. E Deus não faz acepção de pessoas. É aí que a gente conhece que o Evangelho revela o grande amor de Deus pelo homem que não merece. Deus manifestou essa graça, irmãos. Essa graça salvadora. Olá, Xeninho. Beleza? Que você possa estar entendendo isso. Que você possa estar com o seu entendimento aberto para a luz de Deus iluminar. Para que a palavra da vida, as boas novas, a mensagem da salvação, a verdade que liberta, possa estar agora trabalhando no seu interior. Para você entender o amor de Deus. Deus quis salvar o homem. O homem não merecia, o ser humano não merecia. Por quê? Deus não operou um plano de salvação para salvar os anjos. Os seres espirituais que pecaram contra Deus. No seu mundo espiritual que viviam, se rebelaram contra Deus. Porque Deus não operou e não proporcionou um meio de salvação para os seres espirituais, que a Bíblia revela que já estão julgados e condenados, reservado para o juízo, e para esses seres não tem mais oportunidade. Mas para nós, escute isso, para nós seres humanos, há esperança. O socorro de Deus que foi manifestado do céu para nós está ao nosso alcance. Deus, ele quis salvar o ser humano. E ele fez isso pelo beneplácito da sua vontade, o seu querer.
a sua soberania, ele deu ao homem outro meio para o homem poder se salvar. Ele abriu uma porta para o homem. Ele estabeleceu um caminho para o homem sair da situação que estava. O homem não era merecedor, mas Deus quis, porque ele faz como quer. Ele quer salvar todos, para mostrar o seu amor, sua misericórdia, para mostrar o seu querer, porque ele criou o ser humano. Não foi para ser um robô manipulado por ele. Ele deu ao ser humano capacidade de decidir e escolher. Ele criou nós, esse ser glorioso, esse ser que Deus criou sua imagem e semelhança, um ser pensante, consciente de existência, para a gente se relacionar com ele, pela nossa escolha, não pelo decreto dele, porque Deus não quer relacionar-se com o robô. Deus criou o ser humano com um dom para decidir escolher, sabedoria, consciência, inteligência. Nós somos um ser pessoal. Os animais não são. Os peixes não são. As aves do céu não são. O único ser pensante que tem o dom de decidir escolher, que contempla com o seu entendimento, ele se reporta ao passado, tem consciência de vida presente, de existência e projeta o futuro, só nós, seres humanos. Ser vivente aqui na Terra, nenhum tem, só nós. E a causa da condenação, do prestação de conta diante de Deus, é por causa disso. Nós vamos estar diante de Deus para a prestação de conta, porque Deus nos deu o dom de escolher e decidir, e as consequências ele nos adverte, que vamos sofrer a consequência, dependendo da nossa escolha e decisão. E é por isso que a palavra de Deus revela que cada um de nós dará conta de si a Deus. Romanos 14, 12. É por isso que a palavra de Deus revela que de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar seus mandamentos, porque isto é dever de todos os homens que vai estar um dia diante dele. É o que está escrito lá, Eclesiastes 12, 13. Meus amados irmãos, deixe a luz de Deus iluminar o vosso entendimento, para que vocês contemplem o que Deus nos revela pela mensagem do Evangelho. Não é por esses homens que estão aí dizendo que Deus está usando eles para revelar, para ensinar, para decretar. Nós temos que buscar a revelação de Deus, que já foi revelado e trazido ao nosso conhecimento pelo Evangelho. Meus amados irmãos, saia dessa distração que o diabo tem levado vocês a buscar os movimentos de profetas e profecias, de visões e revelações, de culto disso, daquilo outro, culto de poder, a buscar ser conduzido, instruído, formado, ensinado por doutrinas de demônios, formulada por homens que falsificam a palavra, colocam sua interpretação e na inspiração de Satanás trabalha o seu entendimento para cegá-lo daquilo que o Evangelho revela. A própria Bíblia revela que esse é o trabalho do diabo. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Por qual finalidade ele faz isso? Qual o objetivo do diabo? Cegar o entendimento do homem, para que ele não tenha o conhecimento da verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para o homem ser salvo e livre das cadeias que ele prende o ser humano. Que a prisão de Satanás na vida humana é mental. A libertação de Deus para a vida humana é também mental. O diabo prendeu a humanidade com a mentira dele. Jesus veio, que é a verdade, para libertar a humanidade da mentira do diabo. E todos é convidado a vir a Cristo
para ser liberto. O homem não pode se libertar a si mesmo, mas foi colocado para ele um meio de salvação, um meio de libertação. E Deus faz com que todos tenham essa comunicação das boas novas, que mostra ao homem a esperança da salvação. Jesus, aleluias, é essa esperança. É o amor de Deus. É a manifestação da graça de Deus. É o favor de Deus em prol do ser humano, para lhe socorrer diante da situação que a humanidade está. Agora tem o seguinte, tem um porém. Há um tempo determinado para isso. Deus, Ele suporta. Ele é paciente, como diz a palavra dele, Romanos capítulo 2. Mas não ignore a paciência e a benignidade de Deus, sabendo que Ele suporta, Ele é paciente, dando livramento ao pecador, dando oportunidade ao pecador, dando livramento. Tudo isso é para o pecador se arrepender. Mas diz a palavra de Deus, Salmo 7, versículo 11 e o 12, que se o pecador não se arrepender, não se converter, o juízo de Deus está preparado para ele. Ele é alvo da ira de Deus. O pecador é alvo da ira de Deus, pela sua natureza do pecado. Portaria. Pois não, seu dono? Não, vem não, vem não. Tá ok. O homem é alvo da ira, do juízo de Deus. Mas o tempo que Deus está dando, oferecendo ao homem a sua graça, para o homem ser livre desse alvo, dessa ira, desse juízo. Que Deus assim quis. Ele não tem prazer na morte do ímpio. O ímpio vai morrer, vai para o inferno pelos seus pecados. De que se queixa o homem, a não ser dos seus pecados? O homem vai receber o salário da sua obra, a recompensa da vida transgressora de pecado, por não dar ouvido à palavra de Deus, por não crer na verdade para se salvar, antes vivendo na incredulidade e na ignorância, porque ele está tendo a advertência de Deus. Deus não tomará o culpado por inocente. Ninguém vai ser condenado porque Deus quis, ou porque foi inocente, porque Deus não deu a ele a oportunidade para ele ouvir o Evangelho. Todos vai ser alcançado pelo conhecimento e a informação do Evangelho, porque é o próprio Deus que proporciona isso. Ele vela pelo cumprir da sua palavra. Porque quando Jesus disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, para que crendo no Evangelho seja salvo, porque Jesus iria conceder que esse Evangelho chegasse ao conhecimento e ao alcance de todos, para que todos tenham a oportunidade de ouvir e crer para ser salvo. Como vão crer se não há quem pregue? Como vão se salvar se não conhecer o caminho da salvação? E Deus proporciona. Deus faz o homem ter o conhecimento desse caminho. Crer ou não, é o homem. Isso é a atitude de fé para ele alcançar o dom gratuito de Deus. Pela fé. É crer no Evangelho. Porém, Jesus vai dizer, quem crê será salvo. Quem não crê permanece condenado. Porque condenado o homem já está. Todos. O próprio Jesus vem e diz, eu não julgo quem não crê e não ouve as minhas palavras. Porque a palavra que eu prego, esta o há de julgar. Porque a verdade veio para salvar. E quem crê na verdade será salvo. Mas também, quem não crê na verdade, continuar pelos caminhos do engano e da mentira, achando que estão na verdade de Deus, porque a verdade de Deus é uma só, é Cristo. A doutrina de Cristo, o Evangelho de Cristo.
A verdade de Deus não é conceito doutrinário de nenhum teólogo, de nenhuma religião ou igreja. A verdade de Deus é uma só. E quem não crê na verdade será condenado. E quem crê será salvo. Esse é o princípio do juízo de Deus, como está revelado lá. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 10 e o 11 e o 12. Que serão julgados e condenados por não ter crido na verdade. Por onde poderiam se salvar? Eis a causa. Porque a maioria da humanidade vai ser levada ao juízo. Porque não deram ouvido à verdade. Enquanto tiveram tempo. E Deus advertindo. Deus chamando. Deus testemunhando do Filho. Mostrando a eles o meio de salvação pelo Filho. Enquanto isso, desprezam o meio de salvação que Deus mostra. E vão buscar vida com Deus. Vão buscar ser salvo. Vão buscar justificação. Vão buscar adorar a Deus. Pelo caminho que o diabo coloca. O caminho dos preceitos dos homens. Por onde estão adorando a Deus em vão. O caminho da religião. Que é um caminho de morte que o diabo colocou. Vão buscar ter acesso a Deus pela porta do inferno, que é a religião. É uma das portas dos infernos. Tudo isso está dando para vocês alcançar o que está sendo aqui informado para vocês? Cuidado, irmãos. Existe um juízo eterno que há de vir. E Deus levantou homens para pregar esse juízo, advertindo a humanidade. Ninguém será tomado por inocente. Assim como foi no tempo de Ló, também vai ser no tempo do Filho do Homem. O juízo vai ser anunciado. E muitos vão viver desprezando esse anúncio, vivendo sua vida regalada, folgada, os prazeres que lhes satisfaz, dentro da religião, dentro dos prazeres da vida neste mundo, porque a religião é um prazer mundano. A religião não é vida com Deus. Aprendam isso. A religião é um prazer mundano, que leva o homem a entender que espiritualmente está vivendo com Deus, está perdido de Deus. Pelo esse caminho mentiroso que a religião apresenta para o povo viver como se fosse meio de vida com Deus. O juízo está por vir, amigos. Escapa por tua vida. Desperta tu que dormes. Creia na verdade enquanto é tempo. Não fique aí como Nércio, esperando a hora de você partir deste mundo e seguir ao juízo, como está revelado em Hebreus 9:27. Depois da morte segue ao juízo. E o juízo é para condenação, não tem mais meio. Não tem mais como o homem ser livre do destino. Quando ele parte deste mundo, ele já parte com o seu destino selado. Céu, se morrer em Cristo. Inferno, se morrer na incredulidade, não crendo em Cristo, pelo Evangelho. É a palavra que revela isso. Quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Mas quem não tem, não tem a vida, mas a ira. E a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Em Cristo, a árvore da vida, a água da vida, o pão da vida, a vida eterna com Deus é por Cristo e em Cristo. O juízo está vindo, amigo. Não fica como Nércio, neste mundo, sem direção à deriva, buscando segurança onde não tem. O único caminho, o único abrigo, o único lugar onde tu vai estar guardado e a tua alma na segurança da salvação é Jesus. É Jesus, não é a religião. Não é a vida de prática religiosa. Não é a vida de atividade de bondade, de caridade religiosa. É Jesus, amigo. Para todo aquele que crê e ouvir o chamado dele, que ele diz: vinde a mim para encontrar esse socorro.
Ele nos chama para ir a Ele. E a vontade do Pai é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Você só pode ver o Filho pelo anúncio, pela pregação do Evangelho. Não tem outro jeito de você ter fé em Jesus para uma vida com Deus. O ser humano só pode encontrar a direção com Deus, só pode crer em Jesus verdadeiramente se ele ouvir a pregação do Evangelho. Não essas pregações desse Evangelho anátemas que é pregado no sistema religioso. Não é esse Jesus que o sistema religioso apresenta às pessoas para viver com ele por meio da religião. O Jesus que o Evangelho nos convida a dirigir-se a ele e estar nele, não é por meio de religião nenhuma. Não é por obra e devoção à vida consagrada a nenhuma religião. O Jesus que o Evangelho revela não tem nenhum intermédio para a gente ir a ele e viver com ele. O Evangelho nos convida direto a Cristo para ter a vida com Deus, em Cristo e por Cristo. Não é esse Jesus que as igrejas pregam, que para você viver para ele tem que estar centralizado, escravizado, com a tua vida restrita, subjugada dentro do sistema religioso, no legalismo, no ativismo, nas práticas, nas devoções, nas crenças, nos dogmas, nos flagelos, nas penitências. Esse Jesus que a religião apresenta é o falso Jesus que não liberta vocês, leva vocês a estar escravo do sistema religioso. O Jesus que o Evangelho revela e nos convida a ir a ele é o Jesus que nos salva, que nos liberta, que nos convida direto a ele sem intermédio de ninguém, nem de religião, nem de prática, nem de culto, nem de cerimonial, nem de ritual. Esse Jesus que o Evangelho nos leva a ele, não tem nenhum intermédio entre nós e ele. Iremos direto a ele para estar na nossa vida com Deus e acabou. Estando em Cristo, estamos em Deus. Esse Jesus sacia a nossa fome, mata a nossa sede. Eu não preciso mais de culto, de religião, de sacrifício, de penitência, de movimento buscando a Deus ali, aqui e acolá. Esse Jesus sacia a minha sede e a minha fome de Deus. Esse Jesus me preenche. Eu crendo nele, estando nele, a minha vida está guardada em Deus. Estou na bênção de Deus. Sou templo, casa e habitação de Deus. De onde Deus vai ser adorado? É na minha vida e no meu viver. Eu não preciso buscar bênção em culto, pacto, campanha, voto. Eu não preciso adorar a esse Deus que a Bíblia revela em templo, em ritual, em cerimonial. Porque Jesus faz de mim um verdadeiro adorador, aonde Deus vai estar em mim sendo adorado. Não é em ritual religioso, não é em momento de formalidade religiosa de culto. Deus vai estar em mim sendo adorado na minha vida e no meu viver. O altar de Deus não é aquele ambiente pagão que os homens criaram dentro da igreja. O altar de Deus sou eu, é o meu interior, onde Deus habita, onde o reino de Deus está implantado, onde o governo de Deus está me guiando pelo Espírito Santo. Esse é o Jesus que a Bíblia revela, que vai salvar e libertar você. Não é esse Jesus que a religião apresenta para vocês, que leva vocês a estar presos, escravizados, subjugados, vivendo uma vida maldita, pensando que estão vivendo para Deus na bênção de Deus. Creiam nesse Jesus enquanto é tempo, irmãos. É o Jesus que a Bíblia revela, porque o juízo de Deus é vindo. Ele nos convida a ele para nos livrar do juízo. Não é esse Jesus que a religião apresenta, que convida o homem a ele para mudança de vida secular, para melhorar e resolver seus problemas nesta vida. O Jesus que o Evangelho revela, ele nos convida para dar paz e descanso na nossa alma, para nos tornar rico e próspero das bênçãos eternas, para curar as nossas enfermidades da alma e nos levar à vida nova com Deus. Não é nada aqui neste mundo
esse Jesus que a religião apresenta, convida o povo para buscar Ele no propósito de tudo, de todas as bênçãos e da vida com Deus aqui. Esse é o falso evangelho pregado para você, que mostra a você um falso Jesus, que leva você a viver uma falsa vida com Deus, uma falsa libertação dentro das igrejas, onde vocês estão aprisionados, restritos, subjugados, na mentira do diabo, nesses lugares, guiados pelos homens, que não tem nenhum compromisso com Deus, porque se tivessem, não estava formando em vocês robôs, produtos de religião. Se esses homens tivessem compromisso com Deus, não estava cauterizando a mente de vocês com a mentira de vida consagrada a Deus por dentro de igreja, centralizando a vida e o viver de vocês como se fosse para Deus, subjugado dentro de igreja, com trabalhos, sacrifícios religiosos, obrigações, vida subjugada à autoridade deles. Se esses homens fossem de Deus, eles levavam para vocês o conhecimento de Cristo e formavam vocês discípulos de Cristo, não discípulos deles, da igreja deles, onde vocês estão venerando, idolatrando e vivendo como se fosse para Deus, perdidos. Meus amados irmãos, o que Deus nos revela é a verdade, e nós precisamos crer para ser libertos. O juízo de Deus é um fato, é uma realidade. E Deus, pela sua graça e bondade, misericórdia e amor, Ele proporcionou para nós um meio de salvação. E esse meio de salvação é Jesus, é Jesus, é Jesus, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Pedro vai pregar isso em Atos 4:12. Pedro vai dizer: em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, nenhum outro meio foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Não é por igreja, não é por batismo, não é por vida religiosa, não é por dar dízimo, não é por guardar sábado, não é por ser escolhido. O único meio de salvação é em Jesus, por Jesus, para quem crê nele. Por isso que Paulo vai pregar e dizer: não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, independente se é judeu ou grego, não importa a nação, a raça, a cor, a salvação é para todos, e todo que crê encontra essa salvação. O juízo de Deus é uma realidade, mas Deus está nos advertindo para ser prudente e mostrando o caminho do livramento. Assim como ele disse a Noé, a Ló e a Noé. Assim como ele mandou Noé preparar a arca como meio de salvação. Assim como ele mandou Ló subir as campinas para ser livre da condenação que a cidade ia sofrer. Assim também Deus está mandando a cada um de nós. Não é ir para a igreja para ser salvo. Não é viver essa doutrina para ser salvo. Não é cumprir ritual para ser salvo. Deus está nos mostrando o lugar da salvação, que é Jesus, e todo aquele que nele crê não perecerá, mas tem a vida eterna. O lugar que Deus manda o homem ir para se refugiar, para ter segurança e a proteção e o livramento para a salvação, é Jesus. É Jesus, não é igreja, não é vida religiosa, não é prática religiosa, não é cumprir obrigação nem formalidade de doutrina formulada por homens. É crer na palavra dele. Essa palavra que é luz, essa palavra que nos traz o conhecimento da verdade. Essa palavra encarnada que é Jesus. Pode subir. Amados irmãos, é muito importante o que eu estou aqui levando para vocês. Quantos estão ignorando essa palavra? Quantos não estão dando ouvido a essa palavra? Agora, sabe por quê? Sabe por que não estão dando ouvido à palavra? Porque o diabo cegou-os
para que eles não contemplem a verdade do Evangelho. Eles ignoram a palavra, porque eles vivem os valores e os preceitos de suas religiões, de seus líderes, a quem estão seguindo, sendo devoto e praticante, centralizando suas vidas e seus viveres. Não é em Cristo na palavra, é nas religiões, é nas práticas, é na direção dos homens, aonde estão lá, vivendo, praticando, consagrando, devotando sua vida e seu viver, e defendendo valores e princípios. Não é do Evangelho, é de suas religiões, é de suas linhas doutrinárias, dadas pelos seus teólogos. Eles não estão conduzindo sua vida na doutrina de Cristo. Eles não estão vivendo com entendimento no Evangelho. Estão vivendo suas vidas na doutrina dos homens, dentro de igrejas evangélicas. É isso que eles estão vivendo. Em anátema, perdidos de Deus, pela ignorância, pelo entendimento entenebrecido. Estão perdidos da direção de Deus. Mas não é porque são inocentes, não é porque Deus não está dando oportunidade a eles, não é porque eles não vão ser salvos porque Deus não escolheu, é porque eles não dão ouvido à verdade para se salvar. Porque o diabo trabalha para isso. Quem trabalha para isso é o diabo. E é o homem que toma a decisão se vai resistir ao diabo para sujeitar-se a Deus, ou vai sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo. É o homem que toma essa decisão. Deus, ele põe ao conhecimento do homem o caminho e a escolha para o homem tomar para a vida. É o homem que escolhe. O caminho da morte ou o caminho da maldição. O caminho da vida ou o caminho da bênção. Porque o homem estava perdido no caminho da morte e da maldição, sem ter oportunidade. Pela misericórdia, a graça e o amor de Deus, Deus nos proporcionou o caminho da bênção e o caminho da vida. Aleluias! Aqui, amigo. Olha, tem isso pra lá, tem como tu levar? Pronto. De nada. Amados irmãos, estou aqui no trabalho. Eu creio que esta hora tão importante que a gente passou aqui, esse momento tão importante que nós passamos aqui, eu creio que foi muito importante para esclarecer e iluminar você. Que você reflita. Deixe sua mente aberta para ouvir. E vá buscar o conhecimento pela palavra de Deus. Não pelos homens, pelos preceitos da religião. E essa palavra, Jesus, aprenda de Cristo. Se aonde você está, os homens não estão te formando discípulo de Cristo, tu estás sendo formado um robô de igreja, fanático de vida de igreja, ativista de igreja, subjugado a viver legalismo de igreja, com a mente cauterizada, alienado no que os homens dentro das igrejas ensinam. Vá buscar o conhecimento de Cristo direto do Evangelho, pela palavra que está aqui revelada. O que Cristo ensinou, para que você seja bem-aventurado e tenha o conhecimento da verdade para ser liberto. Esse é o meu trabalho. Vou encerrar aqui. Mas eu creio que o que foi levado para você dá para te advertir, iluminar o teu conhecimento e te levar ao arrependimento para a vida com Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Irmão Wellington Ramos, compromisso com o reino de Deus, sempre ministrando e comunicando a verdade que liberta, o Evangelho da salvação, o poder de Deus, para salvar todo aquele que crer.